Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. No Brasil, jogos de apostas online têm se tornado uma preocupação crescente entre especialistas por serem projetados para viciar. A facilidade de acesso aos aplicativos de apostas e a promessa de ganhos rápidos levam muitas pessoas a desenvolverem uma dependência. A compulsão pelos jogos de apostas se assemelha ao vício em drogas, levando a um comportamento irracional. Recebo a psicóloga e mentora financeira Juliana Campos, que vai explicar para a gente como o vício em jogos impacta a saúde mental e financeira. Seja muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com você, especialmente para alertar, para conscientizar as pessoas de um tema tão importante e que vem causando tantos transtornos para as famílias brasileiras. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço você estar aqui para ensinar, para falar e para alertar, porque um assunto que foi parar... Tem uma CPI, está em todos os jornais, revistas, está na internet. E por quê? Quais são as armadilhas que fazem ainda as pessoas caírem e apostarem nos jogos online, Juliana? Em primeiro lugar, é a sensação de um dinheiro fácil, né? As pessoas encontram muita dificuldade em se desenvolverem financeiramente, em ter mais recursos e cada vez mais as pessoas buscam por uma forma de encontrar dinheiro de uma maneira mais fácil. Hoje, com a redução do número de empregos, das pessoas encontrarem nesse desemprego uma forma de como é que eu vou viver agora, como que eu vou sobreviver junto com a minha família, e tem algo muito próximo a ela que é um celular. Esse celular que traz tantos estímulos e uma facilidade muito grande de se encontrar. Eu posso ganhar aqui hoje 10, 15 reais, amanhã 50, eu vou colocar só 5, posso ganhar 50. E o grande perigo mesmo é quando ganho os primeiros 50, ganho os primeiros 100 e fica com aquela sensação de que aquilo realmente funciona, que aquilo realmente vai dar certo e que ela pode ganhar mais com aquilo. E ela fica com aquela sensação, se eu perder, então eu tenho que continuar jogando, porque eu preciso pagar ou conquistar de novo aquilo que eu já perdi. E nisso, ela fica envolvida nisso muitas horas, nem percebe que é muitas horas, ou muitas vezes no dia também não percebe que são muitas vezes no dia, e isso vai causando um grande problema, porque cada vez mais ela se vê apegada àquilo e sem condições de sair. Quando isso se torna um vício, a percepção que a pessoa tem é: eu não consigo mais parar, não dá mais para sair disso, porque eu já perdi tanto dinheiro, eu preciso continuar para ver se eu conquisto de volta aquilo que eu perdi. Quando são outros vícios, é aquela sensação: eu não consigo mais parar, não dá mais. E aí tem, claro, todos os fatores bioquímicos de outros tipos de vício, que não deixa de ser também aqui neste vício por jogos, porque ela também começa a desenvolver uma sensação de felicidade ao ganhar e uma sensação de que ela não pode mais perder. Todas essas sensações estão envolvidas em todo tipo de vício. Ela se encontra numa situação de que ela não consegue mais sair, o que eu vou fazer agora da minha vida? Tenho que continuar até acabar, mas que acabar é esse? É acabar com a família, é acabar às vezes com o núcleo de relações que ela está vivenciando, é acabar com todo o dinheiro que ela tem, mas ela continua buscando, aí vai fazer empréstimos, aí entra, e tudo aquilo uma hora tem que acabar, mas que hora é essa? Ela não consegue. Bola de neve. Ô, Juliana, então se tornou um problema de saúde pública? Sim, se tornou um problema de saúde pública. Já temos alas em hospitais psiquiátricos para tratamento de pessoas que estão viciadas em jogos. Vício em jogos sempre existiu, porque essa sensação e a pessoa viver por isso, por aquela facilidade, sentir a dopamina, uma felicidade no ganho, opa, ganhei, explode todos aqueles sentimentos de felicidade, e depois vem o sentimento de que não, que também acontece com a comida, acontece com o álcool, acontece com as drogas, são as mesmas sensações de felicidade, de escassez e de perda. Todas elas estão envolvidas em todo esquema psíquico que se encontra o viciado. No entanto, o jogo, ela iria até um lugar para jogar, ela iria fazer alguma coisa, alguma ação para ir jogar. A possibilidade disso se tornar um hábito e com a dificuldade de sair era um pouco menor, um pouco menor. Agora que está no celular, e tem tantos estímulos que não são só nos celulares, tem estímulos dos influenciadores, tem estímulos nos estádios de futebol, tem estímulos a qualquer outdoor, então fica mais fácil a percepção de que, olha só, todo mundo está fazendo, não sou só eu.
Então, antes, aquele vício em jogos que sempre existiu, era uma coisa que, assim, era uma pessoa que era difícil, tinha que ir até um cassino, tinha que jogar no bicho, era uma coisa proibida, tinha que ir até Era uma pessoa, assim, que os outros não gostavam, que falava que jogava. Era vergonhoso. Era vergonhoso, né? Então, tinha um apelo social que, de certa forma, inibia o jogo. Agora não tem mais. Porque todo mundo pode, né? A pessoa que vê aquilo num estádio de futebol, que é um lugar, o quê? Entre aspas, de saúde, de alegria, de felicidade. O que está envolvido nisso? Qual é o apelo social que está envolvido nisso? Ela vai em qualquer lugar, ela vê um outdoor daquilo. Ela está parada no trânsito, ela vê um outdoor. E ela vê pessoas importantes falando que aquilo é legal. Ela vê jogadores de futebol falando que aquilo é legal. Ela vê influencers que são mães, que tem uma representatividade na sociedade falando que aquilo é legal. Então, Ana, ficou muito fácil você entrar para começar a jogar. Antes, o vício em jogo era um pouquinho mais difícil de você começar, porque tinha tudo isso envolvido que um pouco que afastava a pessoa. Tinha também das famílias terem medo, né? Olha, você toma cuidado. Eu não sei se você ouviu isso, mas eu ouvi demais. Você toma cuidado com o jogo, hein? Você nunca se envolve com a pessoa que joga. Era algo que era um estigma. Hoje não, porque ninguém percebe que isso pode viciar. Tá corriqueiro, tá na palma da mão. Exato. A pessoa que tem algum transtorno mental, ou que sofre de depressão, ansiedade, ela está mais predisposta a cair nesse golpe dos jogos online? Nem sempre, porque a predisposição para o jogo online, ela tem que existir saindo de uma vertente econômico-financeira. A depressão, outros transtornos psíquicos, eles sempre vão levar a pessoa de acordo com aquilo que pode causar. Então, tem pessoas que sofrem depressão por algum luto, por alguma dor específica de relacionamentos. Então, uma raiz que possa ter levado para aquela depressão. Se a raiz que levou àquela depressão é uma raiz social, cultural, com fundo econômico-financeiro, aí sim, ela tem essa predisposição. Agora, se a raiz daquela depressão ou daquele outro tipo de transtorno tem um fundo relacional, materno, paterno, de alguns outros abusos, aí não existe essa predisposição direta para ser mais fácil ela. Até porque, Ana, muitas vezes essa pessoa que tem a depressão por outro fundo emocional, ela nem vai querer jogar, né? Porque ela vai desenvolver outro, ela vai comer um pouco mais porque aquilo é de autoestima, ou ela vai para lugares, para baladas, para festas porque aquilo é relacional. Então, não é direto assim. Tem algum aspecto de depressão? Está sempre predisposto? Não. A predisposição ela é muito mais quando aquela pessoa tem algum vínculo emocional, alguma dor afetiva emocional, econômico-financeiro. Aí a probabilidade é 90%. Olha só. Segundo um relatório da XP Investimentos, essas atividades já movimentam 1% do PIB e comprometem 20% do orçamento livre das famílias mais pobres. O que fazer para reverter essa situação, Juliana, e o que esse dado nos aponta? É muito sério. Né? Estamos numa situação de comprometimento financeiro muito grave já há algum tempo. Então, nós temos um número muito alto de famílias que estão já inadimplentes, que estão com dívidas. 64% das famílias brasileiras, nós estamos falando de um modo geral, são endividadas. Temos números alarmantes de jovens até 24 anos já endividados com nome sujo, né? Inadimplentes até 24 anos, ou seja, é uma idade muito importante para aquele perfil e ele já se encontra endividado como vai para a vida adulta daquela maneira. Esse número envolvendo os jogos específicos é um número alarmante porque a pessoa ela já está envolvida no jogo, nós temos que tirar ela de lá, sendo que nós temos um apelo contextual socioeconômico, que é isso que acabamos de falar, muito estimulador. Então, isso é mais difícil, porque se temos um número muito alto de famílias endividadas, mas nós não temos o apelo dizendo, continue endividado. Vai lá, faz mais dívidas. Se nós temos jovens que estão inadimplentes, nós não temos nos lugares, vai lá, compra mais uma coisa, você vai poder pagar um dia, você é novo, fique com mais dívidas, não tem problema nenhum. Ao contrário disso, nós temos um número alto de pessoas que já estão com a renda comprometida porque estão jogando e temos grandes personalidades dizendo, continua jogando, uma hora você vai ganhar. Então é como se nós tivéssemos uma pessoa doente e alguém dizendo, continua comendo ou fazendo aquilo que faz mal para você, vai dar bom um dia, vai dar certo. Então é muito pior.
porque nós temos muitos estímulos que contribuem para a continuidade dessa pessoa no jogo, para a continuidade do apelo que ela já sente emocionalmente de que ela tem que continuar. Então, nós estamos lutando contra um sistema que está posto para que essa pessoa continue perdendo. Eu não sei se você vai chegar a me perguntar sobre isso, mas eu já vou me adiantar sobre essa questão esquemática. Sim. Porque, além de nós termos esses esforços todos... É muito além do que a gente vê, do que a gente sabe, do que está essa CPI que a gente acha que, infelizmente, vai acabar em pizza, né, Juliana? Era sobre a CPI que eu ia comentar. Aquela vergonha, vamos àquela vergonha. Porque o esquema é um esquema muito, muito grande, que ninguém tem noção, né, do quanto ele é grande, mas com a CPI deu para você perceber um pouquinho de quantas pessoas estão envolvidas e quantas pessoas grandes, né? Aquele famoso peixe grande, não é coisa pequena. Atinge os pequenos, atinge a gente que está aqui do lado de cá, que está trabalhando, que está tentando sobreviver, mas quem está aqui nos fantoches tem muito poder. Exatamente. E ali nós vemos uma situação que é muito grave, que são pessoas, né, que influenciam pela sua imagem, mas elas ganham pela perda. Então, elas influenciam as pessoas a continuarem ganhando e, contratualmente, quanto mais aquele jogador perder, mais ela ganha. Então, é um esquema de que quanto mais você perde, melhor é para quem financia o sistema. Então, quando eu falo o quanto é difícil nós termos um dado como esse e que se não for feito nada vai piorar muito, é exatamente porque o esquema está posto para você continuar perdendo e quanto mais você perde, mais eu que financio ganho. Eu estou sempre ganhando mais e você está sempre perdendo. Só que enquanto você está perdendo e você se acostuma a perder achando que um dia você vai ganhar, o sistema não favorece em nada, porque não melhora isso no ponto de vista de educação, você continua sendo exposto a isso a todo momento, não melhora o acesso à saúde mental, não melhora o acesso à saúde emocional, não melhora o acesso das famílias a apoio que seja realmente qualificado para esse tipo de situação. Porque, veja, Ana, o apoio para esse tipo de situação, ele não pode ser somente psíquico e emocional, ele precisa ser financeiro também, no ponto de vista das pessoas aprenderem a usar o dinheiro. Por que a pessoa se torna suscetível a jogar? Porque ela não tem dinheiro ou não se organizou financeiramente. Ou ela está numa faixa que ganha muito pouco, e aí para isso nós precisamos melhorar a educação de base, precisamos melhorar o acesso ao emprego, o acesso a funcionalidades que vão fazer com que ela se torne melhor remunerada, mas também temos uma parte muito grande da sociedade que até tem uma renda, mas não sabe se organizar financeiramente. Não faz planejamento financeiro, então acaba financiando as coisas, daqui a pouco refinancia de novo, fica numa situação que ela não consegue sair daquilo, tudo que ela compra é financiado e um atrás do outro, ela compromete a renda inteira. E o que está fácil ali para ela? Pegar o celular e apostar que alguma coisa vai dar certo. Porque deu certo para aquela pessoa famosa que tem milhões de seguidores e tem milhões na conta. Exato. Juliana, essas pessoas que estão caindo no vício, que estão apostando online, elas começam a dar sinais de alerta para que quem está assistindo a gente possa identificar quem está em casa, que pode estar nesse vício e a pessoa nem desconfia? Sim. O primeiro sinal de alerta é quando ela comemora que ganhou alguma coisa. E aí ela começa a dizer para as pessoas que, olha, deu certo, eu consegui ganhar, olha aqui como é legal isso. Outro sinal de alerta é quando ela começa a defender. As pessoas estão comentando alguma coisa, agora mesmo eu posso estar conversando sobre isso, eu e você, e alguém pode estar numa sala de uma família dizendo assim, não, mas não é assim, porque eu vi fulano e beltrano que ganhou, que deu certo, que funcionou, então a pessoa toma a causa para si. Para ela aquilo está tão interessante que ela toma para ela. Em contrapartida, também existem outros sinais que são sinais de que a pessoa já está perdendo. É quando a pessoa começa a vender alguma coisa, é quando a pessoa começa... Porque aí, certamente, essa pessoa não anunciou para a família que já estava perdendo em jogos e você vai começar a perceber quando ela começa a vender algumas coisas. Isso tem aparecido bastante para mim em consultório, de famílias que foram ver, ele vendeu o carro, eu nem sabia. Ele vendeu a moto, eu nem sabia que ele tinha vendido, daqui a pouco a pessoa chegou para buscar a moto, perguntei por que vendeu, era porque estava jogando e precisava recuperar.
E como reverter uma situação dessa? Como que você auxilia, como você ajuda uma família nisso? Primeiro, quando está nesse estágio, precisa de um acesso psíquico e emocional. Então, precisa entrar numa fase terapêutica. Quando está nesse aspecto também, o corte é imediato. Ou seja, se afastar do celular mesmo, e aí é do celular, não somente dos jogos. Por que do celular? Porque se a pessoa está num ponto de vício, se você deixar, é a mesma coisa de uma pessoa estar viciada em álcool, você deixar garrafas em casa, mesmo que seja em armários. Né? De alguma maneira, aquilo não vai funcionar. Precisa cortar mesmo por um período, então ela ficar mesmo sem o celular, porque é ali onde está fácil para ela. A partir dali, o acesso terapêutico, então conduzir essa pessoa ao acolhimento, ao entendimento dos fatores que levaram ela àquilo. E já de muito rápido, o planejamento financeiro, de recuperação financeira dessa família. Quais são as estratégias financeiras que nós vamos fazer aqui agora? Quais os tipos de negociação? Então, pode fazer renegociações de dívidas, que hoje também está muito próximo da comunidade, né? As pessoas têm acesso a qualquer tipo de renegociação de dívidas. Fazer um planejamento financeiro no sentido dela se recuperar. Quais são as possibilidades de geração de renda extra, mas é através do trabalho, não somente por outros artifícios de facilidade, porque se tem uma coisa que é fato é que não existe dinheiro fácil, né? Não. Se a pessoa está tendo acesso àquele dinheiro de uma forma muito fácil, tem algum problema. Você já tem que olhar e falar assim, não, calma, tem algo errado. E esses alertas são importantes, a condução terapêutica e o planejamento financeiro. Imediatamente entrar com uma intermediação de apoio e ensino de como lidar com as finanças. Como que a educação financeira é tão vital e importante nas nossas vidas, Juliana? E como que ela deveria ser matéria escolar? Exato. Ana, desde 2010 tem um decreto de que, então, long far away, faz um tempo, já não é novidade, de que deveria ter educação financeira nas escolas. Algumas escolas tentam implantar, algumas tentam fazer de boa vontade, mas coloca matemática financeira e a criançada corre longe. Porque não é exatamente isso, né? Não é exatamente matemática financeira, com entender de juros, entender de contas. Por isso que tantas pessoas se afastam, achando que tem a ver com matemática. Tem outras escolas que tentam colocar, mas pelo viés do empreendedorismo, né? Pelo viés de que você pode vender, de que você pode fazer, de que você pode gerar renda extra. Mas o mais importante na educação financeira é você ajudar aquela pessoa a fazer melhores decisões financeiras. E as decisões financeiras, toda decisão é de cunho emocional. Então, numa escola, o que seria interessante ensinar em termos de educação financeira? Ao invés de você não é ao invés, né? Mas junto com você ensinar sobre juros, sobre investimento, você ensinar por que você precisa de um iPhone quando você tem 16 anos? Por que você tem que pagar 10 mil reais num telefone? Por que você tem que pagar 2 mil reais num tênis? O que isso vai trazer para você? E aí você entra no universo daquele adolescente para que ele comece a entender que as decisões financeiras dele, na verdade, é uma decisão de pertencimento. Por que ele quer aquele tênis? Porque ele viu aquela pessoa, ele se espelha naquela pessoa, e ali você entra na mente dele mostrando para ele que, na verdade, o que ele quer daquela pessoa não é o tênis que está aproximando ele, é a personalidade, é como aquela pessoa se desenvolveu. E aí você sim consegue fazer uma mudança efetiva naquele jovem, naquelas pessoas. Como eu faço com família? Eu faço mentoria familiar também. Reúno a família inteira com as crianças para a instituição de mesada, mas é tudo pelo viés, para que você vai usar esse dinheiro? O que você sente quando você compra isso? Então, é muito mais do sentir e do pensar, do modo de existir, do que do quanto de dinheiro que está envolvido naquilo. Porque o quanto de dinheiro que está envolvido naquilo, primeiro veio da necessidade de pertencimento, na necessidade de amor, necessidade de acolhimento, de suprimir um trauma, de suprimir uma falta. A pessoa sente uma falta e essa falta nós temos que descobrir de qual origem ela é e ela vai consumindo. É porque ela precisa, falta algo. Então, o que é mais fácil eu buscar? O que me falta na comida, nos relacionamentos, no que eu compro, né? Vai num shopping comprar uma coisa, se sente poderosa, se sente bem, se sente bonita, se sente feliz. Então, na verdade, o problema é o quanto que ela gastou necessariamente? Não, é como ela se sente. Ela não se sente daquela maneira de outra forma, a não ser comprando. Então, a gente precisa reestruturar a forma como se traz a educação financeira. A educação financeira, ela precisa entrar numa linha emocional. E rápido. Para que não aconteça o que a gente está vendo hoje no país. Exato.
Você acredita, então, a educação financeira tem a ver com o emocional, essa dependência, mas quem está assistindo a gente, às vezes não tem alguém tão perto dela como você, para ir nessa mentoria, para ir nesse planejamento. Uma dica básica de como planejar o orçamento, conseguir equilibrar os pratinhos, porque a gente sabe que cada dia que a gente vai no mercado, o preço da carne, do arroz, do leite, o básico para a gente colocar no dia a dia para a nossa refeição, cada vez está um preço mais alto. Sim. Nada está diminuindo, tudo está aumentando. E o desemprego também está aumentando. Aí as pessoas estão recorrendo ao que a gente sabe que é um jogo do azar, mas muitas vezes essa busca desenfreada não só para o pertencer, mas para ter, para poder dar a quem se ama. Como então fazer esse planejamento, Juliana, com base no que você tem? O primeiro momento do planejamento é você se haver com o que o dinheiro significa para você, com o que toda a sua vida financeira significa para você. Quais são os seus sonhos, quais são as suas metas, qual é a sua perspectiva de futuro para você. Então, o primeiro momento é você analisar os seus pensamentos e sentimentos em relação a toda a sua vida financeira e fazer as pazes com isso. No segundo momento, é o básico, que é você separar as suas despesas, separar as suas receitas e ver quanto você ganha e quanto você gasta e do que você está gastando. O que daquilo ali realmente é necessário, o que não é necessário, o que dá para você fazer algum tipo de ajuste no sentido de redução ou no sentido de corte, fazer algum tipo de mudança. Quando você estiver fazendo esse movimento, vai doer alguma coisa, dor emocional. Você vai sentir, não, eu não posso cortar isso aqui. É aí onde você vai entender quais são os aspectos e vínculos emocionais que você tem com o consumo. Se você encontrar um vínculo emocional muito forte, ou seja, uma dor muito intensa ao tentar cortar algum consumo, aí você precisa procurar uma ajuda. Se você não encontrar essa ajuda, você pode fazer processos meditativos, você na sua casa, pode pesquisar mesmo nas redes que nós temos, você vai procurar algum processo meditativo para você se reencontrar, para você descobrir a sua verdadeira essência, se reencontrar com você, com o teu eu e realinhar a sua emoção em relação àquele consumo. Num segundo momento, observando tudo isso, fazendo os ajustes necessários, você vai então perceber o que você quer para a sua vida daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Se você perceber o que você quer e você vê que se você continuar do jeito que você está hoje, você não vai alcançar esses objetivos em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos, é o momento de você fazer um plano de ação. Como eu vou conseguir isso que eu quero em 2 anos, 3 anos, 5 anos? Eu vou ter que estudar mais o quê? Eu vou ter que melhorar, conseguir uma promoção, então quem eu preciso ser e o que eu preciso fazer para conseguir essa promoção? O que eu posso fazer em termos de geração de renda extra? Será que eu gosto de música? Será que eu poderia pegar o violão e dar aulas de música aqui na internet? Será que eu conseguiria fazer algum roteiro, escrever, fazer desenhos? O que é que você pode fazer com o seu propósito de vida, com quem você verdadeiramente é e gerar alguma renda com isso? Você pode também começar, olhando depois que você fez esses ajustes, investir. Você pode fazer alguns investimentos que a longo prazo, na continuidade, você vai ver que você pode conquistar algum dinheiro através do seu dinheiro com 2 anos, com 3 anos, a longo prazo. Você pode também entrar nisso. Num outro momento, você vai fazendo revisões periódicas. Você vai tornando esse cuidado com o financeiro um hábito. E este hábito de cuidar da sua vida financeira vai te curar. Vai curar o seu emocional, vai curar a relação que você tem com o dinheiro e assim você vai conseguir viver bem com o que você tem e com o que você pode continuar gerando. Em contrapartida a tudo isso, se você não fizer nada disso e você continuar esperando que algo aconteça sem que você execute nada, você está com uma disposição a querer que algo venha do céu, a querer que algo aconteça sem que você tenha feito nada. Aí você fica sujeito a golpes. Você fica sujeito às pessoas te oferecerem coisas, as pessoas estarem o tempo todo te oferecendo financiamento, te oferecendo empréstimo. E você pode cair em tudo isso, porque você não fez aquilo que era o que você podia fazer por você. Então, fazer isso que você pode fazer por você, que eu acabei de dizer, é um ato de amor, é um ato de acolhimento por você e pela sua família. O quanto antes você fizer, o quanto antes você vai se sentir livre para viver as próprias escolhas. Adorei. Ju, deixa um recado para quem está assistindo a gente, que talvez está vendo nos jogos de azar, mesmo com esse nome, azar, a chance errada de dar a volta por cima. É armadilha, Bino.
Somente a armadilha. Cuidado, porque realmente parece sorte, mas é armadilha. Vá pelo básico bem feito, que é exercer aquilo que você pode fazer por você. Tudo isso que eu acabei de comentar aqui, vai por esta linha, que é uma linha de autocuidado com você e com a sua família, que vai funcionar muito melhor. E é claro, se você já estiver se sentindo que não consegue sair disso, se você já estiver sentindo que está prejudicando você e sua família, procure ajuda. Procure o SUS, procure ajuda das pessoas que possam encontrar algum meio para você. Hoje, inclusive, já existem centros que estão fazendo atendimento online para a população. Você preenche formulário, então você pode pesquisar lá no Google, na sua região, e encontrar ajuda, se você já está num estágio que você está entendendo que não está conseguindo sair disso. Mas faça algo por você o quanto antes. A vida é curta e vamos ser felizes, né, Ana? A vida é curta, a gente tem que ser feliz e reforçar e lembrar que o que a gente vê na rede social é só um recorte, um pequeno recorte do que as pessoas querem mostrar pra gente. Exato. Muito cuidado com isso. Esse sistema de comparações está levando muita gente a um processo muito grande de dores profundas, né? Porque sempre que você se compara com o outro, você está se enganando. Você está gerando mais dor, porque ninguém tem uma vida que você tem, e sem contar que aquela vida lá nem é real, né? Nem é real. Juliana, adorei. Muito obrigada por todos os ensinamentos. Gratidão, Ana. É um grande prazer. Muito obrigada. Aprendemos hoje com a psicóloga e mentora financeira Juliana que os jogos são sim de azar, uma armadilha, é perigoso, mas se você está se sentindo assim, se você já está jogando, não tenha vergonha, peça ajuda, saia dessa, não se compare, cuide da sua saúde mental. Saúde mental e prosperidade caminham juntinhos e nós aprendemos isso hoje. Aproveita para indicar e compartilhar o Rede Vida Serviço. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!